Ok, ok, vamos lá, né? Bem-vindos a mais uma leitura, tá? Então, compartilhar aqui com vocês. Tem sido muito importante essa experiência para mim, né? Porque é uma forma de compartilhar com vocês, como também é uma forma de absorver também, né? Porque você lendo sozinho não é a mesma coisa. Te peço que, inclusive, você lembre aí dos teus contatos e compartilha, tá? Porque no pensamento sistêmico a gente sempre entende uma das leis, a lei do equilíbrio, né? De dar e de receber. Então, uma forma de estabelecer essa relação de equilíbrio é, se possível, né? Vocês contando aí para outras pessoas, trazendo outras pessoas para essa experiência, porque inclusive também me apoia na divulgação do trabalho, tá bom? Lembre-se que segunda-feira nós temos um encontro às 8 horas da noite, né? E na ocasião eu também vou lançar um modelo que eu formatei de formação em hipnose ericksoniana, porém eu não quero trabalhar com muitas pessoas, né? Vai ser a primeira turma. Então, eu quero dar atenção redobrada, né? E aí, para conseguir fazer isso, nós vamos limitar o número de inscrições, tá bom? Então, vamos lá. Ainda estamos no capítulo Confia na Mente Inconsciente, e aí o texto de hoje é Os Três Sobrinhos do Pato Donald, né? Lembrem-se que uma coisa que eu falei ontem, que até me deram um feedback, eu não sei se foi no privado ou foi no grupo mesmo. O Erickson ele tem um conhecimento gigante, assim, da humanidade como um todo, né? Então, o que você chama, por exemplo, de trivial, sei lá, não vou ler revista em quadrinho, por exemplo, né? O Erickson conhecia, né? Óbvio que não conhecia todas as histórias de todas as revistas em quadrinho, porque inclusive tinha que dividir o tempo de leitura, né? Mas até essas coisas que nós julgamos triviais, o Erickson também aprofundava, né? Perdão, o Erickson também conhecia, tá? Então, eu tinha que escrever um artigo muito difícil. Tentava uma e outra vez e sempre chegava num ponto sem saída. Até que um dia disse a mim mesmo: bem, hoje tenho 2 horas até que venha o próximo paciente. Vou me recostar e entrar em transe para ver o que meu inconsciente tem a dizer sobre esse difícil artigo. Pronto, né? Então, essa história de confiar no inconsciente, ele procurava, na prática, viver isso, né? Então, vamos ver aqui o que é que aconteceu. Esperei até uns 15 minutos antes da hora do meu paciente e fiquei surpreso ao encontrar sobre a escrivaninha uma caixa com livros de historinhas dos meus filhos. Havia 2 pilhas de livros de historinhas. Já era hora do meu paciente chegar. Então coloquei de volta os livros na caixa e fui até o consultório para atendê-lo. Lembrem-se que Erickson, por muito tempo, teve que atender em casa por conta da dificuldade, inclusive, de se locomover, né? Ele, há algum tempo, trabalhou em hospitais, sim, mas o consultório ele teve em casa por um longo tempo. Sem contar que nos Estados Unidos isso não é tão... Aqui no Brasil é até antiético e tá, nos Estados Unidos isso não é... Isso é comum, com algumas regras, assim, geralmente o consultório tem um acesso individualizado, né, que não entra dentro de casa e tal, mas até a Beth Erickson, né, a Carlota colocou no grupo, né, um vídeo curto, a Beth Erickson na cadeira do consultório para fazer uma foto na revista, para a revista, né? Então, era muito comum essa coisa, às vezes até mesmo das crianças andarem ali. Eu sei que aqui tem alguns psicanalistas nesse grupo, né, em formação ou já formados,
E o Freud também, né, atendia em casa, e também tem até situações em que a própria Ana Freud teria entrado no consultório, né, então, na sala de análise. Então, é, é algo que nos Estados Unidos, na Europa, não é tão raro acontecer, não. Ao contrário, é até bem comum, né? Então, o Erickson, eu dei essa volta toda só para explicar que o Erickson, né, viu lá na mesa os, os livros de historinha, né, é, a encontrar sobre a escrivaninha, né, e já era hora do meu paciente chegar, então coloquei de volta os livros na caixa e fui até o consultório para atendê-lo. 2 semanas mais tarde, disse a mim mesmo: bom, ainda não consegui uma solução para este parágrafo. Como tinha um pouco de tempo livre, peguei um lápis e algo veio-me à mente de imediato. E o pato Donald disse aos seus sobrinhos, Huguinho, Zezinho e Luizinho. E pensei, divertido que os livros do pato Donald apelam igualmente tanto para a inteligência do adulto como para a da criança. Tem de ser claros, pequenos e sutis. Então, já olha as características como é interessante, né? Claros, pequenos e sutis. Então, já me encontrava em condições de escrever o artigo. Meu inconsciente sabia onde buscar o exemplo. Temos aqui outro relato sobre o grande valor do inconsciente como solucionador automático de problemas. Ainda que a gente admita que Freud olha para o inconsciente como não somente como um porão, como também, por exemplo, com essa energia, com essa pulsão de vida, com essa energia vital, esse olhar do Erickson em especial é diferenciado porque ele acredita em um inconsciente solucionador, né? Em um inconsciente parceiro, em um inconsciente amigo, em um inconsciente sábio. Então, mesmo que a gente não restrinja a nossa visão do inconsciente freudiano a um porão, né, de traumas e de dores, ainda assim o inconsciente em Erickson tem essa característica que é relativamente nova, né, para a visão daquele período, principalmente se compararmos à psicanálise. Falo psicanálise porque a psicanálise é detentora dessa terminologia, né, inconsciente, tá bom? Erickson contou-me isso numa oportunidade em que eu lhe havia solicitado um conselho a respeito de honorários de pacientes e minhas dificuldades para escrever. Isso é muito legal, pessoal, porque, olha, Erickson conta uma história com uma mensagem, é, com uma mensagem encapsulada, né? O que é que ele queria dizer? Que existem textos que devem ser lidos e que, para que eles tenham essa inteligência, eles têm que ser claros, pequenos e sutis. Pronto. E aí ele cria uma reflexão em cima de outros elementos, né? Elementos às vezes que não tem, aparentemente não tem conexão nenhuma com aquela mensagem principal, e aí esse recado chega à mente inconsciente, né? Obviamente que com isso ele estava dizendo que eu devia entrar em transe, dar-me um tempo adequado, como ele havia feito, e prestar atenção no que dissesse a minha mente inconsciente. Posteriormente, segui este conselho e obtive, graças a ele, várias soluções. Numa certa ocasião em que um bloqueio impossibilitava-me de escrever, entrei em transe auto-hipnótico para perguntar-me como poderia superar este bloqueio. Pessoal, o Erickson fala nisso, o Rosen fala nisso, né? Como é esse entrar em transe por auto-hipnose? Tem alguns exercícios que ajudam, mas inclusive hoje técnicas de meditação, inclusive de mindfulness, são muito, 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 muito semelhantes às técnicas de auto-hipnose, né? Escaneamento corporal, respiração, relaxamento progressivo, respiração do balão, enfim, são técnicas muito semelhantes. Eu acho incrível quanto que Erickson já tinha
construído essa. Ele estudava muito, ele lia muito, então eu confesso que eu não sei precisar se ele teve contato com essas questões de meditação orientais e tal. Imagino que sim, porque ele era um cara muito, né, muito amplo o saber dele. Eu imagino que ele não tenha ido, né, para a Índia, para a China, para o Japão, e tal, porque ele tinha limitação de saúde, porque naquele período também não era muito fácil, né? Mas esse processo que o Sidney Rosen e o Erickson estavam chamando de auto-hipnose, você pode atingir hoje em dia por técnicas da própria hipnose, como também por essas técnicas, né, de meditação, essencialmente, principalmente, perdão, de mindfulness, né? Notei então uma coceira no lado interno do polegar, no indicador e no dedo médio. Entendi imediatamente que essas coceiras estavam localizadas exatamente onde costumava apoiar a lapiseira, né? Então ele estava aqui, né? Então, ó, não sei se consegue enxergar, né? Então tá aqui, ó, eu boto o lápis aqui para escrever, são esses três dedos que estão em contato com o lápis, né? Com a caneta nesse caso. A mensagem da minha mente inconsciente era a de que deveria começar de forma manuscrita e passar depois para o ditado. Assim o fiz e logo desapareceu o bloqueio. Legal, né? Porque esse confiar na mente inconsciente exige essa percepção também, né? Esse estar atento, né? Tem até uma metáfora que eu gosto muito, né? Eu acho que alguns de vocês já ouviram, que eu costumo dizer assim, que procurar uma agulha no palheiro dá muito trabalho, obviamente. Você pode levar horas, dias, né? Vai ser extremamente cansativo, mas você sabe exatamente aquilo que você está procurando, né? Você tem um foco, uma direção. Mesmo que você não saiba qual é a agulha que você está procurando, você sabe o que é uma agulha. Então você tem esse foco e uma hora ou outra, incansavelmente, né? Se você for incansável, você vai encontrar. Trabalhar com o inconsciente não é semelhante, porque é começar a procurar no palheiro qualquer coisa e torcer para identificar no momento que você achou. Então, é uma viagem que você mergulha e deve estar aberto a perceber cada pequena mudança, cada pequeno encaixe, né? Cada sutileza. E aí, de repente, perceber o momento em que a mente se apropria daquilo que é inconsciente, ou perceber o momento que aquilo do inconsciente está se manifestando e que direcionamento ele está me levando, né? Como, por exemplo, essa coceira nos dedos, o Sidney Rosen podia ter passado uma pomada e ter, né, não ter feito essa leitura, tá bom? Ah, eu tenho situações também na minha vida, né, que são bem interessantes. Mas vamos prosseguindo, tá? Caminhando pela rua. Eu vou ler só mais esse, tá? Porque aí eu deixo os dois últimos para amanhã e a gente fecha o capítulo. Vocês, na idade que têm agora, caminham pela rua, tratam de caminhar em linha reta e no ritmo uniforme. É interessante, viu? Prestem atenção que ele já começa resgatando determinadas sensações, imagens mentais, né? Então, mas acontece que se tem fome, automaticamente reduzem os passos ao passar na frente de um restaurante. E uma mulher vira-se automaticamente para a vitrine de uma joalheria. E um esportista automaticamente voltar-se-á para uma loja que vende artigos esportivos. Se uma pessoa descuidou-se dos dentes e sabe que precisa ir ao dentista, mas se isso a desagrada, automaticamente apressará os passos quando passar na frente de um consultório odontológico. O Erickson, ele reparava
Cada pequeno sinal desse em cada determinada situação, né? Era incrível o poder de percepção dele. E, e isso ele ganhou ao longo dos anos, né? Desenvolvendo, exercitando. Eu acho que eu já disse isso aqui nessas leituras que eu tenho feito. Eu estava num lugar de onde podia ver mulheres passando na frente de um laboratório de análises. Eu já posso imaginar o que é que ele vai falar, né? Porque eu já disse aqui, eu não li essa obra, tá? Eu comprei esse livro em inglês, folheei ele e peguei alguns contos específicos que, quando eu estou lendo aqui, eu lembro, tá? Mas essa leitura assim contínua é a primeira vez que eu estou fazendo. Elas modificavam o ritmo dos seus passos de uma forma especial quando passavam em frente dele. Diminuíam o passo, balançavam os braços de uma maneira diferente, adotavam uma expressão facial suave. Agora não, porque nós estamos na pandemia, né? Mas se você fizer exatamente esse exercício, se você sentar num banco de praça, em frente a um laboratório de análises e começar a perceber a reação das pessoas ao passar por ali, você não vai encontrar exatamente essas mesmas reações, porque a cidade é diferente, o século é outro, as pessoas estão ocupadas com outras dinâmicas, mas você vai perceber reações porque elas são involuntárias e inconscientes, tá? Quando eu passo, quando você passa em frente a um laboratório de análise, nós reagimos. Nós reagimos involuntariamente, inconscientemente. Assim como reagimos a uma loja de artigos esportivos, a um banco, né? Enfim, a uma farmácia, tá? A um hospital. Aí eu passava por elas e perguntava: foi positivo o primeiro exame de rã ou do coelho? Sem pensar duas vezes, respondiam-me: o primeiro foi positivo, ou então espero que seja. Uma jovem, veja aqui de novo, ó, o Erickson distrai a mente consciente. Ó. Eu passava por elas e perguntava: foi positivo o primeiro exame de rã ou do coelho? Não tem nada a ver rã e coelho, né? Mas ele queria focar no. Sem pensar duas vezes, respondiam: o primeiro foi positivo, ou então espero que seja. Beleza. Uma jovem alterou o passo, o balanço dos braços e a expressão facial. Era óbvia uma expressão de temor. Devia agir com cuidado. Não era casado. Ah, Adam, como eu identifico expressão de temor? Cuidado, né? Porque não é não é tão óbvio assim, né? Tanto que o próprio Paul Ekman, ele padroniza algumas microexpressões, mas são microexpressões. Então, cuidado também para não trocar a tua observação por um poder de julgamento, porque aí tu vai fazer em cima do teu critério o que é que parece ser uma expressão de temor. E aí você pode confundir as coisas, tá? Então, devia agir com cuidado, não era casada. Há um lugar diante do qual todas as pessoas, jovens ou velhos, homens ou mulheres, automaticamente diminuíam o passo, como se o ar fosse mais denso e oferecesse uma estranha resistência difícil de vencer. Sabem que lugar é este? Uma padaria. Este poderoso estímulo olfativo as faz diminuir o ritmo da sua caminhada automaticamente. Novamente, temos aqui um exemplo relacionado ao fato de que a maioria dos nossos comportamentos estão determinados de forma inconsciente. Ademais, Erickson incorpora aqui frequentes referências à conduta automática. Assim, esse relato pode ser útil para estimular o paciente a responder automaticamente num transe hipnótico. As repetições que nele aparecem podem provocar isso facilmente, sobretudo se as palavras são pronunciadas de forma rítmica. Esse relato pode também ser utilizado com fins diagnósticos. É possível verificar as reações de um paciente na medida em que são mencionados os diversos elementos da história: a joalheria, a loja de artigos esportivos, consultório odontológico, na parte em que se refere à preocupação de uma jovem pela provável gravidez, podem surgir na mulher como reação inquietações semelhantes. Comentários sobre a padaria trará rapidamente ao indivíduo lembranças da infância.
associados com cheiro de pães e roscas recém-assadas. Perguntavam-me por que motivo Erickson havia destacado o trecho de que todas as pessoas automaticamente diminuíam o passo ao passar diante de uma padaria. Finalmente convenci-me de que a mensagem que ele estava passando com isso era: diminua o ritmo, Rosie, tranquilize-se. A todos os que o escutam, ele incentivava a diminuir o ritmo e dar mais tempo para a aprendizagem, para as associações sensoriais. Isso é algo incrível no Erickson, tá? Não se aprende hipnose ericksoniana nos livros somente, não se aprende hipnose ericksoniana na prática somente, não se aprende hipnose ericksoniana rapidamente, né? É um processo em que você vai aplicando, lendo, vivendo as transformações em você mesmo, aí volta para aplicar, volta para ler e nunca tem fim, né? Assim, o Erickson trabalhou até um dos últimos dias em que ele teve consciente, né? Então, o trabalho com o Erickson, ele pressupõe também o amadurecimento da alma, né? A alma, não me compreendam errado, assim, quando eu falo esses termos, né? Não estou falando da alma algo espiritual, não. Eu estou falando algo que é nossa essência, né? O que está além do meu cabelo, do meu tom de pele, do meu tom de voz, do meu trabalho, das roupas que eu uso, o que é que está além disso, né? É, e Erickson, então, tinha essa pressuposição, né? Que um trabalho com sua abordagem, que na verdade ele nem deu o nome, né, de hipnose ericksoniana, isso foi uma coisa do Zweig. Pronto, deixa eu refazer minha fala, né? Porque ele só percebeu que podia ensinar o que ele fazia depois, e de novo, ele ensinava em diversas camadas. O Erickson, a forma de trabalhar do Erickson era uma extrapolação daquilo que ele conseguia transformar dentro dele. E ele tinha que ser incansável na transformação interna, porque ele tinha um quadro, né, de poliomielite ou de polioradiculoneurite, que são duas doenças diferentes, mas que esse diagnóstico, eu continuo achando que é poliomielite mesmo, e que ele sofria dores exaustivas, assim. Então, aquelas técnicas, aquelas estratégias, aquelas abordagens, a auto-hipnose, o modelo de hipnose, transformava ele e acabava também, né, impactando todos ao redor, né? E os seus pacientes, os seus amigos, nenhuma conversa com Erickson era uma conversa simples, objetiva, típica, né, cotidiana. Então, era uma conversa em que ele mergulhava e que levava também a pessoa a mergulhar junto. Eu tive um grande prazer de, em uma ocasião, né, almoçar com o Stephen Paul Adler e passar uma tarde lá no ACT Institute, né, no ACT Institute em São Paulo. E, e, e o Stephen, ele não conheceu o Erickson pessoalmente, mas ele conheceu a Beth Alice Erickson, né, a filha do Erickson, e ele tem muito disso, assim, né? Pelo menos o tempo que eu passei com ele, era um tempo informal, assim, não tinha alunos ao redor, era só eu, ele e o Eduardo, né, que é o empresário, o sócio dele. E nós nos conhecemos, fomos almoçar juntos, voltei, comprei um livro, ele né, fez alguns livros, fez uma dedicatória para mim, conversamos sobre esses conflitos entre a psicanálise freudiana e o trabalho do Erickson e tal. E eu me lembro de uma situação em que, né, no caminho para o restaurante, isso foi há 5 anos atrás, né? Então eu ainda estava começando, né? Assim, já tinha
3 anos de consultório, eu acho, mas estava começando, né? E a gente parou no meio da rua porque tinha isso era São Paulo, né? E aí tinha um brotinho de uma florzinha saindo assim do concreto, né? E aí a gente começou a falar o quanto a vida, eu puxei, né? Falei assim, olha, Stephen, né? O quanto a vida luta para sobreviver. E aí nós começamos a falar sobre isso, né? Como que haveria aquela possibilidade de onde poderia ter vindo aquela semente, que água nutriu, a água que talvez tenha afetado alguém porque choveu e essa pessoa ficou irritada, mas que de repente nutre uma semente como essa, né? E as consequências disso, se isso continuar se espalhando, né? Se ninguém ainda tiver, se for uma árvore grande, como que isso vai ser controlado, né? E se alguém ainda tiver essa vida que está sendo ceifada, e ficamos lá conversando um pouco, e aí quando percebemos, o Eduardo já estava lá na frente, ele voltou e disse assim, pessoal, eu estou com fome, vocês estão no sol quente, vamos comer. E aí ele tirou a gente daquele estado de transe, né, e nos levou para o almoço. Então, é uma experiência muito interessante, né? Eu confesso que eu ainda trabalho muito com a mente racional e para mim não é tão vivo quanto é para o Stephen, por exemplo, né? Mas quem sabe, né? O Stephen tem mais de 50 anos de consultório, né? Então, quem sabe se um dia eu consiga, né, imprimir essa forma de viver também, né? Essa forma de ser e, consequentemente, na minha clínica também, tá bom? Então, muito obrigado. Eu quero ressaltar que aqui no grupo temos a presença da Juliana, né, que é uma consteladora do IOD, que eu gosto muito, sempre que eu vou a Chapecó, nós conversamos muito, ela fez curso comigo de PNL, mas nós interagimos muito, né? Gosto muito da linha dela, né, de atuação. Como também temos aqui o Léo Costa, que trabalha com pedagogia sistêmica, então também eu quero, né, colocar essas duas pessoas aí. Sei que tem outras tantas pessoas aqui no grupo que também eu admiro e gosto, mas quero destacar esses dois profissionais, né, o Léo de Salvador, a Juliana na Chapecó, para que juntos possamos continuar criando esta conexão, esse campo que nós estamos desenvolvendo aqui na leitura, tá bom? Próximo vídeo, certamente terminaremos o capítulo 3. Sem pressa, com bastante calma, vamos construindo esse conhecimento. Valeu, um forte abraço.